Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje, um episódio muito especial. E a gente está aqui com um convidado que é referência no assunto. Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental. Estou aqui com a... Eu sou Marina Costa, psicóloga clínica. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. E com o... Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, sou pai do Henrique, pai da Marina, e sou cardiologista, e hoje eu estou com uma expectativa muito grande e honrado com a presença desse convidado, e eu certamente vou aprender muito hoje aqui. E uma coisa muito impressionante do podcast é que a gente conhece pessoas que muitas vezes a gente acha que são até inalcançáveis. Verdade. E a gente vê o quanto as pessoas são simples e agradáveis de estar junto, né? Dá vontade de passar o dia inteiro. Hoje, o Marcos Lacerda está entre costas. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, eu estou absolutamente em desvantagem, né? Porque 3 contra 1. Vamos ver o que será de mim. Tenho certeza que vai ser um belo de um papo. Marcos, como que surge os livros? Isso é a primeira coisa que eu queria entender. Como que o psicólogo vira escritor? É muito interessante isso, porque isso vem da internet. Eu primeiro fiz um canal na internet, agora a gente vai ter que ir lá para trás. Na minha cidade, eu sou de João Pessoa, então eu sempre fiz muita TV, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer TV. Agora eu só gosto de fazer TV ao vivo. Então na Globo local eu tinha uma coluna semanal e tinha uma coluna semanal na CBN também. E aí me disseram o seguinte: nossa, mas você faz TV porque você não vai fazer internet, né? E aí eu fui fazer a internet. E curioso que quando o canal foi criado, quando se fundou a ideia do canal, uma das pessoas que até hoje está no canal comigo disse o seguinte: esse canal vai dar tão certo que quando você tiver 500 mil seguidores, você vai escrever um livro. Eu ri, né? Eu disse, primeiro que eu nunca vou ter nem 100 mil seguidores, o que dirá 500 mil. E em segundo lugar, que está muito longe do meu projeto, qualquer livro. O canal cresceu. Eu fui convidado por uma editora de São Paulo para escrever um livro sobre amor. E no mês que o livro foi lançado, o canal fechou 500 mil seguidores. Olha só. Não é interessante? Agora, esse infeliz devia ter me dito o número da loteria. Se era para adivinhar, que me dissesse o número da Mega Sena. Era mais negócio. Mas, então, os livros nasceram disso. A editora me chamou e o público gostou do que eu escrevi. Porque a minha tentativa, quando escrevo e quando falo na internet, eu tenho sempre uma coisa em mente. Minha avó entenderia isso? Eu escrevo pensando na minha avó, de verdade. Eu falo pensando nela. Se minha avó entenderia isso, então eu posso falar. Então, eu evito tecnicismos, eu evito todo esse tipo de coisa. Porque é óbvio que há teorias atravessando o meu pensamento, mas isso não interessa para as pessoas. E aí que a gente entende o porquê que o canal também faz tanto sucesso, porque fala de um jeito tão gostoso e é muito difícil para a gente, como técnico, se colocar nesse lugar. De fazer se entender pela pessoa mais simples, pela pessoa que vai se beneficiar daquela informação diretamente. Transformar em simples algo que é complexo. Né? Eu acho Ou a gente isso deixa é complexo, arte, né? A gente, como profissional, deixa complexo. Né? Não, é porque tem coisas que são mesmo complicadas, mas eu realmente sempre tentei fazer isso dessa forma. Por exemplo, quando meu pai teve câncer de estômago, e ele precisou tirar o estômago e fazer químio, essa coisa toda. Meu pai é um homem que não fez faculdade e é um homem que começou a trabalhar cedo,
Não é uma pessoa ignorante, mas não é uma pessoa culta. E já era um homem de certa idade. Ele ainda é vivo, mas na época que teve o câncer já era um homem de certa idade. Então, ele chegou para mim e me disse o seguinte: eu não já operei? Por que eu tenho que fazer quimioterapia? O que é essa história de metástase? E aí eu pensei, como se explica isso? Então eu peguei um papel e uma caneta, desenhei uma árvore, desenhei um rio e coloquei algumas maçãs na árvore. E disse a ele, olhe, imagine que isso daqui, essa árvore, é o câncer que estava no seu estômago. A gente tirou a árvore. Acontece que algumas maçãs podem ter caído dentro do rio. E o rio seria o seu sangue. Aí, se essas maçãs caem no rio e o rio leva, pode nascer outra árvore em outras partes do rio, em outras margens. Então, a gente precisa botar veneno no rio para não nascer mais nenhuma árvore. Ele entendeu. Cara, é impressionante. Acho que vai ter muito oncologista que vai usar essa. Não, eu estou impressionado também, essa criatividade. Interessante, Marcos, que minha formação médica sempre foi muito técnica, né? E essa metáfora sua, e eu sempre tive dificuldade de usar metáfora. É impressionante, né? Essa criatividade, como isso ilustra. E aí, a questão da comunicação que você disse. Muitas vezes, o próprio médico ele tem essa postura muito mais de impressionar quem está ali do que comunicar propriamente dito e falar na linguagem que a pessoa entenda, porque o propósito não é impressionar, né, mas é educar, é informar, é trazer aquele conteúdo para que a pessoa possa entender. Então, sensacional a sua metáfora aí, como o Henrique falou. Vai ser exemplo para muita gente aí. É isso o que eu tento fazer na minha vida, transformar o que seria teoria em algo que as pessoas possam pegar. Mas eu acho que o desafio é maior no caso de vocês, Marina e Marcos, quando a gente fala de coisas tão abstratas, né, como os sentimentos, os comportamentos, que às vezes é muito fácil de você ver aquele comportamento, mas entender acaba sendo uma coisa mais abstrata, mais difícil de você entender, colocar no pormenor, no simples, né? Mas, por exemplo, certa vez um paciente me disse, eu não consigo saber se eu tenho raiva dessa pessoa ou se eu a odeio. E aí eu disse para ele, é quente ou frio? Porque se for quente é raiva, se for frio é ódio. O ódio é frio, a raiva é quente. É só a gente tentar entender como é que a gente sente as coisas no corpo da gente. O ódio é frio, o ódio você planeja, você articula. Raiva é imediato, é agora. A raiva é quente, o ódio é frio. Mas é muito legal isso, porque isso passa por outro lugar que eu vejo que as pessoas hoje, eu falei até em outro podcast, né? As pessoas são analfabetas emocionais, né? Elas não, é muito difícil hoje em dia a gente nominar as emoções, o que a gente está sentindo, o que é raiva, o que é ódio, o que é amor, o que não é amor, o que é tóxico, o que não é tóxico, né? E aí você que escolheu o tema amor ou foi dado já pela... Não, a editora, ela fez um levantamento. O meu público sempre se interessou que eu falasse por amor. Então, se você olhar o título do primeiro livro, é Amar, Desamar, Amar de Novo. Então é amar, amar, amar. É amar em qualquer uma das situações. Inclusive, muitas pessoas acham que amar, desamar, amar de novo eu deixei de amar alguém e eu preciso recomeçar amando outra pessoa. Não. Eu preciso aprender a amar, desamar e amar de novo a mesma pessoa que está comigo. Porque alguém que eu conheci, que eu vivo, depois de 3 anos, não é mais a mesma pessoa. Depois de 10, depois de 20, eu tenho que aprender a desamar e amar de novo. Então, esse tema veio para mim porque eles me deixaram livre para escolher o tema e eu escolhi amar porque era uma necessidade minha de falar sobre
o que estava sendo mais imperioso para mim naquele momento. Eu estava perdendo, enquanto escrevia aquele livro, o maior amor da minha vida, que foi minha mãe. Então, tanto que ela está no livro. Há coisas do livro que eu cito de passagens da vida dela de casada, de relacionamento. Então, escrever um livro sobre amor, perdendo o maior amor da sua vida, foi muito desafiador para mim. Porque ela foi uma mulher que simplesmente foi dormir e não acordou. Não que tenha morrido, ela não acordava. Uhum. Então, corre, leva para o hospital, essa coisa toda. E aí no hospital ela rebaixou, teve que ser entubada. E quando eu vi a tomografia dela, tinha sobrado assim muito pouco cérebro de um AVC devastador que ela teve, sabe? Daqueles assim que você olha. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, ela nunca mais vai voltar a ser. Se voltar, não volta quem era, né? Então eu chamei a médica plantonista da UTI e disse, me dê o papel de cuidados paliativos. Não, o senhor não quer esperar? Não quero. Me dê o papel de cuidados paliativos, eu vou assinar. E foi o papel mais difícil que eu já assinei na minha vida. Mas assim, eu assinei o papel e disse a ela, olha, não fica não. Vai ficar tudo bem. Não precisa ficar. Quando você estiver cansada, vai. Não precisa ficar. Não por mim, não por ninguém, não fica. Você precisa ir, vá. Eu seguro, vai. Sabe? Isso foi muito difícil. Isso é amor. Isso é amor. Porque amor liberta. Amor não segura. Amor não é egoísta. Não. E aí o livro nasce disso. Então não é você vai ficar. Não interessa se você vai ficar cega, muda, um vegetal em cima do outro. Não interessa, você vai ficar. Porque isso é muito mais sobre você, Porque né? eu preciso, Porque né? eu preciso. Eu preciso Não. de você. Não. E é interessante você falar isso, e por uma coincidência, nós passamos por isso essa semana. Eu perdi a minha mãe. Olha só. E exatamente há 5 dias atrás nós tivemos que dar permissão para os cuidados paliativos. Uhum. E eu, junto com meus irmãos, somos em 5, a médica perguntou para os irmãos o que cada um pensava, e eu sou mais velho e o único médico. Uhum. E eu fiquei quieto e eles falaram, fala você. O que você acha dela entrar nos cuidados paliativos? E eu falei, eu acho que chegou no limite da medicina para poder salvar a vida dela. Sim. Então agora eu entendo que é hora do cuidado paliativo. E você falando isso me deu a certeza de que foi uma demonstração de amor. Com certeza. Com absoluta certeza. Porque quando a gente ama, não, é pelo outro. Você precisa ir. Porque os ciclos se fecham. E a gente insiste muitas vezes que um ciclo não se feche. Me incomoda muitíssimo, porque antigamente, quando eu era criança, velho morria. Hoje em dia, velho não morre mais, se acaba, né? Vai se acabando. E não vai morrer. E faz e tal. Tanto que 13 dias depois de eu assinar os cuidados paliativos, minha mãe fez uma arritmia e a enfermeira da UTI chamou o médico disse, eu não posso. Se ela se compensar sozinha, ela fica. Se ela não se compensar, eu não posso. E ali ela não se compensou e foi embora. Mas para que chocar essa mulher? Não é para que dar choque nessa mulher? Vai ficar. Isso. Toma choque, toma adrenalina, você vai ficar. Ela ficou dentro de mim, na minha memória. Isso. Eu converso com ela todo dia. Vou morrer sentindo falta de algo que dinheiro nenhum no mundo é capaz de me dar. O abraço dela. Tenho uma saudade do abraço da minha mãe. Vou ter pro resto da vida. Mas era para ela ir. O ciclo fechou.
tá bom, eu fico com a minha saudade. E foi neste meio do caminho que eu escrevo amar, desamar, amar de novo. Mas como que é ter um amor tão maduro assim? Que eu vejo é de uma maturidade muito grande, né? Bom, eu já sou velho, né? Há que se esperar que eu tenha aprendido alguma coisa com a vida. Mas, não sei, eu acho que a minha profissão me ensinou muito. Porque, na verdade, eu sou a contramão da expectativa da minha família, né? Eu fui criado para ser médico. O meu avô foi um grande médico. E ele foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Paraíba. E ele, no tempo dele, ele foi um grande médico. E quando meu avô morreu, ele morreu em dezembro, exatamente um ano depois da morte dele, eu nascia. Então eu não o conheci. Mas eu tinha uma admiração muito grande por um avô que eu nunca conheci. Então, eu li todos os livros de medicina que meu avô escreveu. Livros que não fariam mais o menor sentido. Né? Por exemplo, um dos livros que ele escreveu, Como estão sendo tratados os comburidos de guerra. Né? As técnicas mais modernas da época para se tratar queimaduras de guerra. Esse foi um livro dele. Então, meu avô deixou um hospital. Então, eu desde sempre fui tido como príncipe herdeiro. E aos 16 anos eu já estava dentro do hospital assistindo cirurgias. Naquela época isso era possível. Nem sei se hoje isso é possível, mas naquela época era. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a ter contato com pacientes muito cedo. E aí eu comecei a me dar conta de uma coisa curiosa, que se o médico desse alta aos pacientes da enfermaria de manhã, não adiantava, eles só saíam à tarde. Aquilo me intrigava. E aí eu me dei conta que os pacientes só saíam à tarde porque eles queriam um almoço. Então eles enrolavam para não sair da enfermaria para não perder o almoço. E aí eu passei a começar a ir à enfermaria conversar com esses pacientes. E aí eu comecei a ver que para além da doença física, tinham outras coisas ali que me interessavam. E aí eu, aos 16 para 17 anos, fiz o seguinte, escondido da minha família, né? Porque naquele tempo isso não tinha cura. Eu fiz amizade com uma psicóloga que trabalhava no leprosário e eu passei a ir com ela toda semana ao leprosário e eu passei a escutar os leprosos com ela. Eu sou do tempo que lepra não tinha cura e tinha os leprosários. E isso para chegar onde você me perguntou. Então, no leprosário, eu escutei a maior história de amor da minha vida e que me ensinou muito sobre o que era amar. Tinha um homem já no leprosário, muito velho, um senhor muito idoso, já sem dedos, já com um buraco no olho, faltando partes da orelha, muito deformado, muita dificuldade, já muito velho. E ele tinha sido mandado para o leprosário ainda muito jovem. Com 20 e poucos anos ele tinha sido mandado para o leprosário. E ele me contou a história dele e ele me disse que ele estava para casar. Ele tinha encontrado uma moça que era o amor da vida dele. E ele estava para casar com ela quando ele foi diagnosticado com lepra. Então ele chegou para ela e disse: eu não posso casar com você. Eu tenho que ir para o leprosário. Eu tenho que ficar afastado do mundo. E aí ela disse: eu vou com você. Eu vou com você para o leprosário. Ele disse: não. Se eu amo você, eu não posso permitir. Eu não posso permitir que você se enterre viva, porque eu amo você. Eu só poderia aceitar que você fosse comigo se eu não lhe amasse.
E é porque eu lhe amo que eu quero que você viva. Eu vou e você fica. E assim ele abriu mão do amor da vida dele para viver com lepra até a velhice. E aí eu fui entendendo que tinham outros aspectos das pessoas que me interessavam que não o corpo. E aí o anel de formatura de vovô, que era meu, eu vendi e fiz um mochilão na Europa. E minha família se desesperou, porque eu me desvirtuei completamente. Eu não segui o script. Mas minha mãe morreu falando isso. Você devia ter sido médico. Eu disse, mãe, pra que eu devia ter sido médico? Mas não dá mais nem tempo, pra que isso? Porque você cuidava de mim. Mas eu não estou cuidando, criatura. Uhum. Eu não lhe levo por médico, você não toma. Não, mas se você fosse médico, eu não tomava essa quantia de remédio que eu tomo. eu pensando comigo, talvez tomasse mais, né? Eu acho que, falando de amor, uma demanda tem sido muito comum no consultório. São relacionamentos não saudáveis. Eu acho que isso é importante a gente diferenciar e informar para a pessoa o que são relacionamentos saudáveis, o que não são. E depois, uma pergunta que uma paciente fez para mim essa semana. Relacionamento saudável também acaba? Também encerra o ciclo? Começando da segunda parte, acaba. Sobretudo dependendo da idade que começou. Uhum. É muito irracional imaginar que uma pessoa que conheceu outra aos 22 anos de idade vai viver 50 anos com esta pessoa. Isso acontecia no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, até porque não se tinha opção. É isso aí, casou, está casado, preste o marido ou não preste, você vai ficar com essa pessoa. O que as pessoas precisam entender é que às vezes, o amor erótico acaba e às vezes você tem um grande parceiro de vida, um grande amigo, uma grande amiga e o amor se transforma, mas as pessoas ficam frustradas e aí ao invés de perceberem isso, elas ficam com raiva. Elas acham que tem que odiar o outro, porque o outro não ama mais, porque acabou. Esses ciclos se fecham. Para você viver até o fim da sua vida com alguém, você já precisa ter, pelo menos, passado por muitas coisas, né? Uma pessoa de 20 anos, 25, 22 anos, não sabe nem para onde vai, para onde é que a vida vai levar, para onde é que o trabalho vai levar ela. Então, há muitas mudanças. Mas quando você já está estável, maduro, aí pode ser que você encontre alguém que você, de fato, vá até o fim. Agora, para diferenciar o que é uma coisa saudável, uma relação saudável, de uma relação não saudável, a primeira pergunta que você precisa fazer é o seguinte: essa relação me faz um ser humano melhor? A questão não é se você ama, nem se você é amado. Sempre que uma pessoa se pergunta diante de mim, eu não sei se a gente se ama, eu digo, nivele por cima. Parta do princípio que se amam. Vocês se amam. Pronto, os dois se amam. Mas amar é um aspecto da relação. É preciso outras coisas além de amor. Eu preciso ter respeito, eu preciso ter admiração, eu preciso ter desejo, eu preciso ter um monte de coisa. Eu posso amar muito uma pessoa, ser muito amado por esta pessoa, mas a nossa convivência me fazer alguém muito pior do que eu sou. Porque eu costumo dizer que nós somos como elementos químicos. Se eu pego o elemento químico A e junto com o elemento químico B, eu posso ter um veneno. Se eu pegar o mesmo elemento químico A e juntar com o elemento químico J, eu posso ter um perfume. Uhum. Então não é o elemento químico em si mesmo, mas há pessoas que tiram de mim o que eu tenho de pior. E há pessoas que tiram de mim o que eu tenho de melhor. Então, se você vive uma relação, seja com quem for, pode ser inclusive dentro da sua família, e se essa pessoa só tira de você o que você tem de pior, essa relação não é boa. Não importa, mas é minha mãe, é meu pai. Não importa, paciência. E o que faz com uma relação que não é boa? O que faz? Faz com que você perca sua identidade,
com que você não viva seus sonhos, com que você não possa ser você, com que você tenha que inventar personagens o tempo inteiro. Porque para pensar o seguinte, qual é o cimento social? O que é que mantém a nossa sociedade coesa? A mentira. Não existe sociedade sem mentira. Isso é impossível. É isso que mantém a sociedade coesa, é a mentira. Se todo mundo dissesse de verdade o que pensa todo tempo, a sociedade desmoronava, não tinha sociedade. Então, a gente tem que estar fazendo papéis o tempo inteiro, porque a gente vive em sociedade. Mas eu preciso ter ao menos um lugar onde eu me sinto suficientemente confortável para ser eu. E saber que eu não vou ser julgado por aquela pessoa. E saber que aquela pessoa vai suportar no sentido de dar suporte. Há imperfeições, imperfeições. Há uma série de coisas minhas. Eu preciso ter um lugar onde eu não preciso mentir. Então, para mim não faz o menor sentido você viver com uma pessoa que você mente. Mas necessariamente você acha que precisa terminar o relacionamento que não é saudável? Ou precisa se moldar a um... Depende, né? Depende do grau da coisa. As coisas têm intensidades também. Às vezes, as pessoas acham que podem passar de qualquer limite. Não podem. E isso vale para a relação pais e filhos também, tá? Porque filho acha muito que pode dizer qualquer coisa que vai ser sempre amado pelo pai e pela mãe. Isso não é assim. Então, tem limites, tem gradações. Mas, sobretudo, quando você perde o respeito pelo outro, dificilmente o negócio vai dar para voltar atrás. Porque quebra, parte, não dá mais. Muitas vezes as pessoas dizem assim, dá para continuar uma relação na qual eu fui traído ou traída? Continuar? Não. Dá para você, talvez, se você quiser, começar outra relação com aquela mesma pessoa, mas é outra. Porque agora a relação tem uma marca, tem um vínculo. Você vê aquela pessoa de uma forma que você não via mais. Você é capaz de suportar isso. O fato é, se aquela pessoa traiu sua confiança, ela morreu para você. Nasceu outra no lugar. Você ama esta outra. Agora, não fique procurando a do passado. A do passado você não vai encontrar mais. Você está disposto a amar essa outra? Você está disposto a... Você, não é nem disposto. Você pode. Consegue, você consegue. É. E aí é bem interessante como algumas pessoas na nossa sociedade, por questões culturais, eventualmente até religiosas mesmo, tem aquele conceito de que o casamento é para sempre, o relacionamento é para sempre. E aí você está trazendo uma questão de que não necessariamente. Não necessariamente. E o que a gente percebe, às vezes, pessoas sofrendo demais numa relação que tem todos os indícios de que não vai dar certo. E, sobretudo, é muito ruim quando se coloca isso na conta dos filhos. É pelos meus filhos, porque é melhor para os meus filhos. Não é. E a clínica mostra isso muito claramente. Eu tenho pacientes que diziam o seguinte, eu teria sido tão mais feliz se minha mãe tivesse tido coragem de se separar. Já ouvi também. Não é? Você já ouviu, a gente ouve isso na clínica, né? Nossa, mas meu pai era uma pessoa tão infeliz, por que ele não deixou aquela mulher? Por que ele continuou vivendo com minha mãe? As pessoas acham que se não tiver briga, os filhos não sabem o que está acontecendo. Mas é óbvio que sabe. Se você entrar numa sala onde pessoas acabaram de brigar, você pode não ter visto nada, duvido nada, mas você sabe que tem alguma coisa errada ali naquela sala. Tem uma dinâmica que está diferente. Sim. Então, não bota na conta dos filhos, não, porque se tu não tem coragem de recomeçar a tua vida, o problema é teu. Agora, com relação a valores religiosos, que as pessoas às vezes não querem se separar por valores religiosos, defina o que é casamento. Porque casamento é o quê? É só você ter o papel assinado e estar morando junto? Não é isso. Casamento é a união de duas almas. Se essas almas não estão mais unidas de fato, já não há casamento. O casamento se desfez, já acabou. Independentemente de você insistir estar na mesma casa que a pessoa. Ou se você quiser outras vertentes, certa vez uma paciente me disse o seguinte,
achei graça. Ela disse que não podia se separar, ela é espírita, e ela disse que não podia se separar, porque ela compreendia que aquele homem era um karma da vida dela que ela tinha que carregar. E que o centro onde ela frequentava, as pessoas tinham dito que ela suportasse, porque aquilo devia ser alguma coisa de vidas passadas e ela tinha que suportar. Eu disse, ela tá certo, tudo bem. Eu só queria saber uma coisa. Onde é que está o livro dos karmas? Por quê? Como é que você sabe que o seu karma é ficar com este homem? E se o seu karma for passar por uma separação? E se o seu karma for ver sua família desfeita e você longe dos seus filhos? Você não sabe. Como eu não sei, eu preciso fazer o que é melhor para mim. Ponto final. Muito mais simples. Marcos, e quando essa relação ela... Porque tem algumas relações que são muito interessantes, né? Muito ruins, mas muito interessantes. Porque a pessoa, ela tá abraçando o braseiro incandescente, ela tá amando mesmo uma pessoa que não faz nada bem para ela, mas ela não larga a mão. Que a machuca, né? Machuca, ela tá abraçando espinheiro ali, mas ela ama aquela pessoa. Às vezes, é preciso entender que a questão é que, por menos que a gente goste dessa ideia, a gente não se autorregula como a gente pensa. A gente tem um inconsciente que dá conta de algumas coisas, a revelia da vontade da gente. Às vezes, pessoas que passaram por famílias muito disfuncionais acabam acreditando que amar é isso. Amar é doer. Amar é sentir dor. Há pessoas que também ficam abraçadas a esse tipo de coisa porque por alguma questão na vida delas, elas aprenderam que elas não podem ser felizes. Tem gente que tem muita dificuldade com a felicidade. Tem gente que sente estranhamento quando sente felicidade. O que é isso que eu estou sentindo? É felicidade. Aí dá um estranhamento, porque ela é muito mais afeita à tristeza. Por isso que eu sempre digo às pessoas, tenham muito cuidado, porque às vezes você está viciado em alguma coisa, fica viciado mesmo. Viciado em tristeza, viciado numa série de coisas. Agora, se você fica abraçado a algo que dói, algum ganho secundário você tem. E é preciso você tentar ver qual é esse ganho secundário. Por menos que você ache que não tem, mas tem algum ganho. Sempre tem, né? Sempre tem. E você usou a imagem, né, dos átomos. Eu costumo usar duas imagens quando eu tô falando de relacionamentos, que é de fato bem frequente, né, nos atendimentos. Eu gosto de usar o quebra-cabeça, que eu falo, às vezes são duas peças que elas não se encaixam. Não significa que uma peça é ruim e a outra é boa, não é sobre isso. Às vezes ela tá no lugar errado. E que aquela pessoa às vezes vai ter um relacionamento muito mais saudável com a pessoa que ela vai encaixar. E você não precisa ficar tentando encaixar aquilo que não encaixa. E outra imagem que eu uso sabe aquele brinquedo de criança, de plástico, que você vai encaixar o círculo, o triângulo. E eu costumo usar a imagem da estrela, né? Eu falo, imagina que você é uma estrela e você tá tentando se encaixar no círculo. E você corta um bracinho da estrela para tentar encaixar, depois corta outro. Só que aquela peça cortada, ela nunca vai ser de fato um círculo. Então você tá se diminuindo, tá se encolhendo, tá deixando a sua identidade de lado, o que você gosta, as pessoas que você gosta de estar, para caber em um lugar que não te pertence. Porque tem lá o espaço da estrela para ela encaixar com cada bracinho dela, né? Então eu acho que traz um pouco de visual, né, do concreto. A gente se mutila, muitas vezes a gente se mutila mesmo, isso é verdade. E eu vi uma postagem sua muito interessante falando da relação, como as pessoas permitem que os outros tratem a elas. E aí, dentro disso que o Henrique falou, quando as pessoas têm dificuldades numa relação como essa, numa relação abusiva, ou num término de relacionamento mesmo, essas pessoas têm dificuldade desse término por conta da baixa autoestima
de falta de amor próprio? Às vezes sempre é multifatorial. Tem a questão da autoestima, tem a questão da solidão, tem a questão econômica, que no nosso país isso pesa, tem a questão social. Se você for uma mulher, isso é muito mais complicado do que se você for um homem. Tem uma série de questões. Agora, eu só acho que as pessoas precisam entender o seguinte: eu preciso pagar preços. Qualquer escolha que eu faça, eu vou pagar um preço. Então, se é para pagar um preço de ser infeliz, não podendo ser eu, vá ser infeliz sendo você. Se você acha que vai ser infeliz de qualquer jeito, pois pelo menos seja infeliz sendo você. É mais negócio. É mais leve um pouco. É mais negócio. Tem mais chance de ser feliz, né? Mas assim, mas eu não sou feliz assim, também não serei feliz. Tá bom, mas pelo menos você vai ser você. Seja infeliz sendo você. Agora é interessante que você falou tem pessoas que não são felizes, né? E elas se entendem, mas o que eu tô sentindo aqui? Será que é uma coisa boa, né? Não sei, a felicidade, será? E tem paciente que acha que tem alguma coisa de errado quando tá tudo dando certo. Tá tudo bem. Nossa, tá tudo dando certo. Quando você pegar um paciente assim, procura ver, normalmente ele teve um pai ou uma mãe deprimido. Filhos de mães deprimidas ou de pais deprimidos é muito complicado, porque você passa a vida inteira tentando salvar aquele pai ou aquela mãe daquela depressão e você não consegue, porque não é mesmo sua função, e você começa a vestir aquela camisa daquela depressão e você começa a entender que você acaba se identificando tanto com aquele pai e com aquela mãe que você acaba se deprimindo junto. E é muito difícil. Filhos de pais ou mães deprimidos é complicado. E aí, dentro dessa linha que você trouxe, né, da questão dos filhos, né, eu participei de uma roda de conversa com a psicóloga Isabelle Ludovico e ela fez uma pergunta que foi bastante interessante. Ela falou: o que você fazia quando pequeno para se sentir amado? E aí eu já tinha a resposta na ponta da língua. Né? Eu tirava boas notas. Porque se eu tirasse uma nota ruim, eu acreditava que eu não seria amado. E aí gerou todo um perfeccionismo. Né? Uma cobrança absurda. Uma cobrança absurda. E outra coisa que eu fazia era ser um bom menino, para não ser criticado, para não levar bronca, né, ser comportado, e o quanto isso também era uma pressão enorme, né, porque se fizesse alguma coisa errada, ia levar bronca e não se sentir amado. Então, o quanto essas relações lá na infância, né, nos marcam para a vida inteira. Sim, marcam, definem, inclusive é o que o Winnicott vai chamar do falso self, do falso eu. Né? A criança, em um determinado momento, ela começa a entender que ela tem que criar um outro eu para ser amada. E a gente precisa garantir um pouco às crianças que elas podem ser amadas sendo elas. Olha, se você pode errar, não tem nenhum problema. Para mim, uma das piores coisas que se faz com uma criança é castigá-la quando ela erra. Porque para pensar, você é adulto. E você erra. E você erra. O seu chefe deveria lhe castigar, então, no trabalho? O seu chefe deveria bater em você ou deveria lhe fazer alguma punição porque você errou? Não, você não quer que seu chefe faça isso com você no trabalho, mas por que você faz isso com seu filho? É interessante que ninguém erra querendo errar, né? Não, aqui eu vou errar. Mas, sabe, é preciso que mostre à criança que o erro dela serve apenas para que ela aprenda. É isso. Se não faz essas vinculações de amor, eu só sou amado se eu não errar, eu só sou amado se eu tirar boas notas, eu só sou amado se eu fizer tal coisa, eu só sou um bom menino. Não, você pode ser você. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, e a solidão? Onde que entra em tudo isso? A gente falou muito de relacionamento, então que depende do outro. Mas e estar sozinho?
Qual a importância disso? É porque aí a gente precisa fazer uma diferença entre solidão e solitude, que é uma palavra que eu não gosto, solitude. Mas os norte-americanos usam, a gente usa também. E eu não gosto porque solitude, em algumas outras línguas, significa exatamente solidão, né? Em italiano, em francês, isso vai significar a mesma coisa que solidão. Mas a gente usa para fazer uma distinção. Eu gosto de ficar em casa lendo meu livro, assistindo minha série e tal. Isso não é solidão. A solidão não é escolhida. A solidão é imposta. A solidão não fala de você querer ficar sozinho com você. A solidão fala de um apartamento social. Você está apartado da sociedade. Independentemente, muitas vezes, de você estar cercado de pessoas. Você pode estar no meio do Rock in Rio e se sentir absolutamente só, completamente desconectado dos outros. Então, a solidão, ela me invade a revelia da minha vontade. Ela invade a minha vida, a revelia da minha vontade. A solitude não, sim, é claro que é importante. E isso já se sabe há muito tempo. Os mosteiros lá, os budistas já faziam isso há muito tempo. Me recolher para ficar comigo, para me encontrar. Tá. Tudo bem, mas eles estavam fazendo porque queriam. E não porque, não tem ninguém aqui para você contar com isso. Eu vi por esses dias, acho que era nos Estados Unidos, um cara que criou tipo um hotel, onde é um Boeing, que ele transformou num hotel e tal, onde ele dá $1 milhão a quem conseguir passar, eu não vou lembrar agora quanto tempo são 90 dias, eu não me lembro, mas é uma quantidade de tempo assim. Parece que a pessoa que mais tempo conseguiu ficar lá foi alguém que conseguiu passar 30 dias no máximo, porque tem uma peculiaridade nisso. Você fica lá, se você ficar os 90 dias, eu acho que é 90 dias, você vai ganhar $1 milhão. Acontece que durante esse tempo você não vai ver, nem vai falar com nenhum outro ser humano. Tudo que você precisa de comida vai ser colocado lá, tal, mas você vai ficar completamente só. Ninguém aguenta. Isolado. Ninguém Mr. Beast aguenta. faz isso, É né? o Mr. Beast, eu acho. Ninguém aguenta isso. Quer dizer, qual é o pior castigo para o ser humano? Tirar a liberdade, levar para o presídio. E dentro do presídio, a solitária. Né? Então, solidão é um problema muito sério hoje em dia, porque a gente está perdendo a capacidade de se vincular com o outro. E essa perda de vínculo cria um estado de solidão absurdo. Acho que foi 2017, acho que durou até 2018, o Reino Unido criou um ministério para dar conta disso, o Ministério da Solidão, para cuidar disso, porque era muita gente solitária. Hoje o Japão vive isso, a China vive isso, pessoas muito solitárias. Então, em que momento a gente parou de se importar com o outro? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa fazer, porque a gente não se importa mais com o outro. Isso é uma coisa que me perturba muito. Eu venho de uma cidade do Nordeste, uma capital, mas comparando com São Paulo, uma cidade pequena, e me incomoda muito, me perturba que ninguém vê os mendigos na rua de São Paulo. As pessoas passam apressadas nas calçadas, elas quase pisam em cima dos mendigos. Elas não veem outro ser humano ali. Tem um professor da USP que ele tem a teoria da invisibilidade social, né? Que fala sobre também os garis. Ninguém vê o gari. Gari trabalhando. E aí ele se veste de gari e vai ficar no meio dos garis para justamente experienciar isso. E ele percebe que as pessoas que eram alunos dele não dão um bom dia para ele, não veem ele. Só porque ele tá com uma roupagem diferente, né? Sim. E acho que isso já fazem uns 15 anos que eu vi mais ou menos isso, que eu vi esse estudo, né? Hoje em dia deve estar pior ainda, porque tem o celular. E aí a gente não vê mais ninguém, porque a gente vê só a tela. Você não vê nem o caminho. Virou a caverna de Platão, a sombra é o celular. Então, esse livro, Entrevista com a Solidão, quando eu escrevi, esse livro nasceu de uma coisa curiosa. Às vezes eu entro em uma das minhas redes e aí boto lá alguma caixinha de pergunta ou alguma coisa assim. E nesse livro eu
tinha colocado a seguinte pergunta: diga o que você está sentindo agora, para as pessoas deixarem lá, porque isso sempre dá tema, isso sempre dá coisa. Mas para minha surpresa, assim, de longe, 95% das respostas foi a mesma resposta. Mudava as palavras, mas era a mesma resposta. Estou me sentindo só. Então, assim, estou me sentindo sozinho. Estou em casa, tem gente, mas eu estou me sentindo só. Não sei quem viajou e eu agora me sinto sem ninguém, me sinto só. Foi uma chuva de solidão a resposta das pessoas, que eu olhei e disse, como posso responder isso? Então eu abri uma live na hora para chamar algumas pessoas para ir conversando, para ver se passava a solidão de algumas pessoas e de outras que estivessem assistindo. E assim nasceu o livro Entrevista com a Solidão. Porque eu me dei conta do quanto as pessoas não conseguem administrar isso. E é preciso administrar, sobretudo porque quanto mais você for envelhecendo, mais velho você vai ficando. A menos que você crie amigos que envelheçam com você. Mas eu tenho filhos. Bom, se você foi um bom pai ou uma boa mãe, os seus filhos vão embora, né? Porque é lógico. Se seus filhos estiverem em casa aos 40 anos, você não foi um bom pai ou uma boa mãe, lamento. A ideia é que eles vão para o mundo. Aí você funcionou como pai e como mãe. Então, as pessoas precisam se dar conta de que a velhice vai chegando. Ou então, você precisa ter dinheiro. Que aí o povo fica pendurado na sua aposentadoria, né? Aí você não vai ser um velho só. Mentira, vai ser do mesmo jeito. Um velho só explorado. Ô Marcos, e aí até dentro disso, o seu subtítulo do livro, né? Como desenvolver caminhos para a conexão humana. E eu gosto muito da expressão caminhos, porque o caminho dá a ideia de lugar, mas também dá a ideia do como, da estratégia, né? Então eu queria que você comentasse como desenvolver caminhos da conexão humana, passando pela autoconexão e a conexão com o outro. Quando você começa a prestar atenção em você, você começa a se dar conta, com alguma verdade, se você tiver suporte emocional para isso, de que mais da metade das coisas que você faz não é você. Você faz aquilo para agradar, porque eles disseram que era para fazer, porque a sociedade disse. Então, a questão é quem é você nessa história? E na hora que você começa a encontrar quem é você começa a ter mais tolerância com o outro. Realmente você começa a ter mais tolerância com o outro. Recentemente teve uma coisa que eu achei muito interessante, porque muita gente riu, fez piada. A história de um pastor que foi filmado de calcinha e peruca durante a noite. E a desculpa dele foi dizer que ele estava fazendo uma investigação e que por isso ele estava disfarçado. Muita gente riu disso. Eu, inclusive, porque o negócio é risível mesmo. Mas ele não mentiu. É verdade. Se a gente pensar, é verdade. Ele estava fazendo uma investigação. Ele estava tentando entender quem é ele nessa história. Ele não estava procurando endereço de ninguém, mas ele estava tentando entender quem sou eu dentro de mim mesmo. Embora a mentira tenha sido criada para justificar, o inconsciente dele falou através da mentira. Até porque para a mentira ele podia ter mentido melhor. Né? Ele podia ter dito, não, é uma medicação que eu estou tomando, não tenho nem ideia disso que aconteceu aqui. Né? Tomei sei lá o que, com não sei das quantas, e não me lembro, tive até amnésia. Não, ele estava mesmo fazendo uma investigação. Quem é o pastor, afinal de contas? Né? Não é aquele que está no púlpito. E aí, que prisão que ele está, então, né? Já que ele não pode ser ele mesmo. Uma prisão de muita solidão. Porque quando eu não consigo ser eu de verdade, eu cobro isso do outro. Essa é, inclusive, a função da fofoca na nossa sociedade. A fofoca é o grande regulador social. E funciona mais ou menos assim. Eu mato o que existe em mim,
mas em contrapartida você vai matar o que existe dentro de você também. Eu exijo isso. Então tem lá aquela senhora muito bem recatada e cheia de bons costumes, que fala para a vizinha: você vê aquela moça que mora naquele apartamento? Quantos rapazes entram lá? Toda noite é um rapaz diferente. O que é que ela está dizendo? Eu queria que fosse aqui. Não, ela está dizendo: pera lá, eu suporto viver com o meu marido e só com ele a vida inteira e não fico com mais ninguém? E por que é que ela se dá o direito de fazer o que quer da vida dela? Se eu não faço da minha, por que ela faz da dela? Uhum. Vamos excluí-la. Vamos marginalizá-la. O problema é que eu vou ficando só, porque eu vou me perdendo de mim nessa dinâmica. Né? Eu, de fato, imagino uma solidão imensa daquele pastor, embora ele tenha uma audiência que o escuta. Mas ele está lá tentando investigar coisas sobre o brincar. Eu não falo nem de sexualidade, mas do brincar. Perfeito. Né? Do brincar de se travestir, do brincar de usar peruca. Mas eu não posso brincar com isso, porque disseram que eu não podia. Mas eu gosto, mas disseram que eu não podia. Então, um dos caminhos para acabar com a sua solidão é se encontre com você, que aí você vai conseguir se encontrar com o outro. Perfeito. Marcos, e você acha que Porque é interessante que as mídias sociais antes, elas vêm com um discurso de aproximação. Vamos aproximar quem está longe. Então a pessoa que seu parente que mora lá no Canadá, ele tá uma videochamada de você. Você tem como participar da vida dele, vendo as coisas que ele está fazendo também e que ele permite que você veja, né? Mas aparentemente ela tem um efeito contrário. Mas é porque isso que você está dizendo não é nem verdade. E a mesma lógica que foi usada quando surgiu a televisão. Uhum. Se dizia que a televisão ia reunir a família. Uhum. Acontece que ficava todo mundo, cada um na frente da TV fazendo uma coisa e ninguém mais conversava. Mas não é verdade que a internet junta as pessoas. Porque, por exemplo, suponho que vocês já tenham assistido vídeos meus. Uhum. Mas vocês nunca me viram. Vocês estão me vendo hoje. Porque vocês viam minha imagem. Ainda que eu faça uma videochamada com uma pessoa, eu não estou vendo a pessoa. E é muito diferente ver a pessoa do que ver a imagem da pessoa. Por mais que eu olhe para a imagem, eu não estou olhando para o olho da pessoa. Não está experienciando a pessoa. Eu não estou experienciando a pessoa. E a dinâmica é muito diferente. Né? Quando a gente tem a pessoa presencialmente. A internet ajuda em muita coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer com relação à internet é criar zonas de proibição dentro da própria casa. Então, você deveria, em certos lugares da sua casa, ter uma cestinha na entrada que quem passar dali tem que botar o celular. Então, a sala onde se faz refeição, aqui não entra celular, o celular tem que ficar aqui. Ou certos locais da casa que não pode ter celular. Porque senão... Uma coisa simples de ver como isso não junta as pessoas e afasta a gente da gente mesmo é: proponha a uma pessoa algo simples. Depois que você acordar, você só poderá pegar no seu celular meia hora depois de você ter acordado. Tem gente que vai ficar louca com isso. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam é pegar o celular. Sim. E é bem interessante isso que você acabou de falar, que é um critério. Eu trabalho com tabagismo, tratando pessoas que têm essa dependência de nicotina, e um item que é critério do grau de dependência é quanto tempo depois de acordar acende o primeiro cigarro. Sim. E aí você está dizendo da questão do celular, né? E eu vou confessar que muitas vezes a primeira coisa que eu faço ao acordar é olhar o celular. Então isso já mostra essa dependência, essa dificuldade que a gente tem e estamos adictos, né? Mas veja, a primeira coisa que você faz é olhar para o celular. A primeira coisa que você faz não é olhar para a pessoa que dormiu para você. Exato. Você não olha para a pessoa que dormiu para você. Você busca imediatamente
a sombra da caverna de Platão. Tá todo mundo hipnotizado aqui. Isso está me unindo. Tá unindo a quê, gente? A nada. Tá ali fragmentando. A gente tá cada vez mais fragmentado. Eu acho que a questão que você colocou na mesa, né, de responder quem sou eu, não é uma tarefa nada fácil, né? Não. E é um processo que a gente acho que vai responder ao longo da nossa vida toda, né? A gente vai se conhecendo. Mas para isso a gente precisa se permitir fazer coisas diferentes, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. A gente precisa olhar para dentro, que às vezes não é fácil, né? Encarar as nossas emoções, encarar a nossa história, às vezes que não foi uma história fácil, né? Então é um processo que nós, às vezes, temos o privilégio de acompanhar as pessoas nesse processo, né? Sim. Perfeito. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que realmente a experiência de estar com as pessoas que a gente vê os vídeos, igual você falou, é muito melhor no ao vivo. Eu espero, né? Porque senão eu tô perdido. É muito legal isso. Porque existe uma falácia, uma mentira, não conheça seus ídolos, né? Uhum. E a gente, no podcast, a gente tem conhecido tanta gente legal, podendo estar na mesa com tanta gente legal. E hoje eu quero até dar esse testemunho aqui também, porque quando o Henrique falou que você vinha e o seu tamanho na internet e tal, eu falei, nossa, como é que vai ser isso, né? E aí vi lá os seus vídeos e tal, e quando a gente se viu, que você estendeu a mão, veio até a gente, deu um abraço, a conexão foi uma coisa extraordinária. Então, provando exatamente isso que você falou. Né? E o nosso amigo em comum, né, o Fernando Fernandes. Adoro o Fernando. Foi a mesma coisa. A gente almoçou junto, né? E foi muito gostoso também. Exatamente. E eles duvidam, né, que eu consigo trazer essas pessoas. Você vai trazer? Eu vou dar um jeito. É verdade. Inclusive, você falou a história do abraço, é interessante, porque eu tenho uma regra. Quando eu estou em tarde de autógrafo, dando autógrafo, eu não dou autógrafo. Eu vendo autógrafo. Cada autógrafo custa um abraço. Então, se você quiser um autógrafo, você tem que me dar um abraço. E isso é muito interessante, porque tem pessoas que abraçam envergonhadas. É muito curioso. Os homens já vêm com a mão estendida. Eu digo, você está com essa mão estendida? Eu quero um abraço. Você quer um autógrafo? Eu quero um abraço. E é muito interessante como a gente precisa começar a existir do pescoço para baixo. Porque a gente só existe do pescoço para cima. Depois de uma certa idade, a gente é ensinado a esquecer do nosso corpo. Não sinta seu corpo, não olhe seu corpo. Né? Os termos, inclusive, que se usam me incomodam. Eu vou para a academia malhar. Quer dizer, no meu tempo malhava-se o Judas, né? Hoje em dia você malha seu corpo. Quer dizer, gente, dá para fazer as pazes com o corpo. Né? É preciso, o outro existe por inteiro. Não é só do pescoço para cima, é o corpo inteiro. Isso é interessante porque eu formei... meus últimos anos de faculdade pegaram um pouco da pandemia, né? Olha. Então, meu primeiro atendimento foi online. O estágio começou online e depois a gente foi presencial. Só que ainda estava num período ali da pandemia e aí a orientação era que a gente não tocasse nos pacientes, né? Então, eu não podia cumprimentar o paciente, aí você fica meio assim. E eu formei dessa forma. Então, para mim, depois foi um processo no consultório, essa parte do corpo, de desconstruir, do toque. Exato. Sim. E depois perguntar, né? Em alguns momentos, eu posso te dar um abraço? E isso, às vezes, eu sinto falta no atendimento online. Eu atendo bastante online e, às vezes, eu falo, poxa, queria poder oferecer um abraço. No atendimento online, o que eu sinto realmente falta mesmo é do olhar. É não estar olhando o olho do outro. Eu estou olhando uma imagem. É sempre uma imagem. Mas, enfim, a tecnologia permite, às vezes, que a gente ajude pessoas que estão muito longe, que não poderiam estar mais próximas e tal. Mas eu sou da velha guarda. Eu prefiro as coisas presenciais. Acho um horror quando me querem botar
médico numa videochamada comigo, eu digo, não, eu me deixo morrer em paz. Não vou. Ou eu quero o médico. No vídeo eu não quero, eu quero o médico. E na relação médico-paciente, né, a questão do olhar nos olhos, de você se conectar com o paciente, você examinar o toque, né, como isso é importante na relação médico-paciente. É muito interessante, porque eu aprendi com o meu pai, nós somos muito respeitosos ao fazer o exame físico. Mas, hoje em dia, o médico não examina mais o paciente. Não. E isso gerou uma coisa de que, muitas vezes, com o máximo de respeito e abrindo para o paciente, às vezes o paciente traz uma demanda que você precisa examinar as partes pudendas do paciente. E às vezes é difícil. O paciente não quer, não reclama, né? O meu pai teve reclamação, o paciente estava com uma queixa neste local, eu preciso ver, para ver o que está acontecendo, e o paciente reclamou. Né? Eu também já tive uma reclamação dessa. O paciente falou, eu estou com varizes, eu preciso ver suas pernas. O paciente reclamou. Bom, eu sou do tempo antigo. Eu fui no meu urologista aqui em São Paulo, um novo urologista, adoro ele, é uma graça. E aí ele disse, o senhor gostaria de fazer o exame da próstata? Eu digo, que escolha eu tenho? Eu não tenho escolha. Ele disse, não, o senhor pode optar por não fazer. Eu digo, não, eu não posso optar por não fazer, porque eu não tenho condição. Quer dizer, é isso, sabe? Eu sou do tempo que não é isso. Tem que fazer, faz aí. E tá tudo bem. Mas tem um outro local que eu acho que as pessoas, não sei se é por conta também dessa digitalização, de estar todo mundo afastado, né? Que o toque virou uma coisa que o brasileiro era famoso por isso, né? Por não ter problema com o toque físico. Virou uma coisa já mais arisca, né? Porque é perigoso, né? Vai que me desperta qualquer coisa. As pessoas, elas não estão mais... É isso. Porque também a gente fez um giro de 360 e caiu no mesmo lugar. A gente vive uma grande repressão sexual hoje em dia e não se dá conta disso. Porque quando eu era garoto, não se podia sexo. Ponto. No colégio, as páginas do livro de biologia, aparelho reprodutivo masculino e feminino, a professora pulava. Isso não se dava no colégio, não. Então, moça tinha que ser virgem, não pode isso, não pode aquilo. Tinha toda uma repressão sexual. Aí hoje parece que se acabou a repressão sexual. Mas na verdade não. A gente deu um giro de 360 para o mesmo ponto. Antigamente ninguém podia fazer nada. Hoje você é obrigado a fazer tudo. E se você disser que não faz, você é perturbado, é doente ou tem algum problema. Então a repressão continua igual. Ou seja, o controle sobre os corpos se mantém. Né? E agora também sobre a forma dos corpos. Né? O corpo tem que ter tal formato, tem que ser de tal forma, tal. E a gente também não vê o quanto a gente vai se perdendo da gente e do outro. Porque eu vou ter que falar, tem horas na vida que nada substitui um abraço. Exato. Às vezes você não tem nada para dizer ao outro. É só segurar na mão. Sim. Nada para dizer ao outro. Realmente só segurar na mão e ponto final. Exatamente. Eu lembro de um amigo que estava enlutado e não tinha palavras. Não tinha palavras para a gente dizer. Mas a gente tinha um abraço para dar. Isso. Não tem, às vezes não tem mesmo o que dizer. E essa história de médico não examinar, de fato, eu tenho muita sorte de ter bons médicos, mas eu só estou vivo por persistência médica. Porque quando terminou a pandemia, porque antes da pandemia, eu malhava 5 vezes na semana. Com a pandemia, fechou-se as academias. Então eu passei a caminhar na praia e depois a correr na praia, já que eu morava numa cidade de praia. E a praia completamente deserta, porque eu não podia... Aliás, eu não poderia nem estar fazendo aquilo. Mas como no Brasil não tem muita vigilância, eu estava na praia só
E aí eu terminei a pandemia correndo 6 quilômetros. Bem legal. Só que aí em 2021, quando estava terminando a pandemia, eu perdi pacientes para a pandemia. Pessoas amigas perderam marido ou perderam esposa. E eu tenho mais de um paciente que ficou sequelado da Covid, pacientes jovens. Eu tenho uma paciente que ficou com uma deficiência respiratória depois da Covid. E tem um que ficou com uma questão cardíaca depois da Covid. Então, eu resolvi fazer exames e fui no meu cardiologista, ele pediu uma série de exames e não estava liberado ainda o ergométrico, porque 2 pessoas não podiam ficar na mesma sala, trancada, respirando. Então ele passou o Holter, aquele que você passa 24 horas. E aí eu levei o Holter, levei o exame de sangue, ele olhou e disse, tá tudo normal. Mas engraçado, o seu Holter, de madrugada, você dormindo, teve uma pequena sobrecarga numa onda T. Não gostei disso. A gente vai ter que fazer um ergométrico. Ele disse, não está liberado. Não tem ergométrico. Aí ele disse, eu vou fazer com você. Veja que coisa. Ele parou o consultório para fazer um ergométrico comigo. E como eu estava correndo 6 km, eu estava treinado na época, aí ele me levou à minha frequência submáxima e aí disse, tá tudo bem. Eu disse, comigo tá, não sei que sua máquina. Até aqui tá, não sei aí. Ele disse, não, é que tá tudo bem, vou levar até a máxima. Eu disse, vamos lá, levou. Quando terminou, ele olhou e disse, seu ergométrico tá normal. Qualquer médico pararia aí, né? Ele não parou. Ele olhou e disse, seu ergométrico tá normal. Mas eu não gostei daquela onda T. Eu vou pedir uma angiotomografia. Eu lembro, como se fosse hoje, ele dizendo, eu sei que vai dar normal, mas eu vou pedir uma angiotomografia. O que deve ser é o seguinte, você deve ter congênito alguma artéria sua meio acotovelada e deve ser isso que está acontecendo. Eu sei que vai dar normal com esse seu ergométrico, mas eu vou pedir. Pediu. Quando eu levei o resultado, muito engraçado isso, quando eu levei o resultado para ele, e ele é um médico que examina, que olha, que ausculta, que pega e que tal. Quando eu levei o resultado, que ele olhou o resultado, olhou para mim, ele disse, esse resultado não pode estar certo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você vai ter uma morte súbita. Eu disse, pois o senhor também. Porque que eu saiba, nisso tá todo mundo empatado. Nem que eu esteja com câncer. Eu não sei se é segunda, terça ou quarta que eu morro. Toda morte é súbita, a não ser que eu dê um tiro, a sua também. Até aí, eu e o senhor estamos empatados. Esse Marcos, eu estou falando sério. Vamos lá, a gente tem que ver isso aqui. E, bom, dali para um cateterismo. E eu estava com a artéria descendente do coração com 90% de obstrução e a de trás com mais de 80% de obstrução. Então, eu precisei colocar 2 estentes. Eu ia morrer correndo. Em algum momento eu ia morrer. As artériazinhas. Então, a minha já estava uma desgraça. Eu ia morrer correndo, né? E eu acho engraçado que médico, quando não pode acusar o paciente, recorre ao Deus da medicina, à genética. Eu disse, mas eu não dei causa a isso. A sua genética. Eu digo, então dane-se, então eu devia ter dado causa. Porque já que tanto faz. Mas isso para dizer o quanto faz diferença, de fato, um médico que examina, que se importa, que vai lá. E quando finalmente eu fiquei bom, passou tudo, voltei ao consultório dele, ele disse, está vendo? Salvei sua vida. Eu disse, a minha? Salvou não, senhor. O senhor adiou a minha morte. Médico não salva a vida, médico adia a morte. A minha vida já está perdida, eu vou morrer de qualquer jeito. Agora, obrigado pelo adiamento, tá? Mas salvar não salvou, não. Eu já estava no final do segundo tempo, que bom que eu fui para frente mais um pouquinho. A prorrogação. Modo soneca ali, né? Não se salva vida. Médico não salva vida. Médico adia a morte. O que já é bom, mas... É preciso tocar, é preciso ver, é preciso olhar o paciente. Se conexão. E é interessante a atenção ao detalhe. Então, uma alteraçãozinha ali na onda T, que ele foi aprofundar, investigar e chegou no diagnóstico e no tratamento efetivo. Agora, outra coisa que eu fico impressionado é que os pacientes, eles mandam as gratificações, né, ali na
na minha página ali, e mesmo depois da consulta, eles falam, doutor, o senhor deixou eu falar, o senhor me ouviu. Se a gente fala de saúde mental, a única coisa que a gente tem é o paciente falar, né? Não, mas não houve, não. Tá? Os médicos, desculpe, não houve. Mas é impressionante isso. Essa inversão de... Deveria ser o básico. Mas você deve atender pessoas que passam por psiquiatras horrorosos. Sim. Eu tenho Infelizmente, Nossa senhora, a maioria. eu tenho pacientes que vêm me contando coisas dos psiquiatras. Eu digo, gente, esse homem formou-se num estábulo, não é possível, porque são cavalos atendendo. É assim uma coisa... Por isso que a gente está falando, e é importante ser dito, da humanização da medicina. Sim. Recentemente, o episódio da minha mãe internada, alguns médicos, eu aqui, ela no interior, eu querendo saber notícias, alguns médicos me atendiam. Bem, uma médica específica, ela não se recusou a falar comigo por telefone. Como eu não poderia estar lá, eu precisava dar informação por telefone. E ela simplesmente se recusou. Não vou falar com ele. Então, é importante a gente falar da humanização da medicina. E aí, outro detalhe que você falou, e você tem toda a razão, muitos médicos, infelizmente, têm uma postura de culpar o paciente pela sua enfermidade. Sim. Não, você está obeso porque você come errado. Então, a gente precisa de um novo olhar da medicina, a gente precisa dessa conexão humana para a gente ter os nossos melhores resultados. Se importar. E a outra não quer mostrar as varizes. Pois é. Tem a dó. E Marcos, como que é agora ser ator? Vamos mudar. Psicólogo, escritor, agora ator. Essa história é interessante, eu tinha começado a contar a vocês. Então, eu tenho, fora esses livros, eu tenho 2 romances que foram premiados. O primeiro que eu escrevi me valeu o prêmio de melhor autor paraibano na época, e tem um segundo livro que me valeu uma menção honrosa do governo de Minas Gerais. E este livro caiu na mão de Lucas Pape, que é um ator e diretor conhecido em São Paulo, e ele quis levar para o teatro. E foi um sucesso a peça no teatro, porque de fato a peça emociona muito, e ele conseguiu transpor do livro para o teatro. Você pode falar sobre o que é? A peça, posso. É a história que me custou a escrita, porque eu tive que fazer todo um levantamento do que era a cidade de João Pessoa nos anos 40, porque o livro se passa nos anos 40. É a história de um menino no interior da Paraíba, o que na década de 40, isso que o livro conta era perfeitamente possível e acontecia, onde ele estava lá morrendo de fome e de tudo, ele e os irmãos, e um padre resolve levá-lo para a capital para o seminário, para estudar, e ele disse, bom, para não morrer, eu vou, né? E dentro do seminário, ele vai então descobrir toda uma série de coisas que ele não conhecia sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre o amor e sobre a igreja. E isso é uma história que ficou interessante. Bom, mas acabado, o nome do livro é Libélula. E terminado o período de Libélula no teatro, o diretor então me chamou para jantar com a esposa dele e disse, olha, eu tenho um texto meu que eu escrevi que eu quero que você faça. E aí eu disse a ele, já me chamaram de muita coisa nessa vida, muita coisa que até umas eu não merecia, mas ator eu não sou. E aí ele disse, você não sabe. E quando eu li o texto eu me apaixonei, que o nome da peça é O Ponto Final, que volta agora em setembro no Morumbi Shopping, no Teatro Multiplan, toda terça e quarta à noite. Foram 6 apresentações que a gente fez, foi casa lotada, por isso que teve que abrir sessão extra, e aí volta agora em setembro. É a história de um psicólogo que ele está terminando, eles não querem mais atender ninguém, isso vai ficar claro no decorrer da peça, ele está encaixotando as coisas dele do consultório, e entra um moço que ele nunca viu e diz, eu vou me matar. Então ele que está tentando dar um ponto final na carreira dele, se vê diante de alguém que está tentando dar um ponto final na própria vida,
E aí essas histórias começam a se cruzar e tem um plot twist interessante. E aí, como é que foi virar ator? Foi o seguinte, eu disse ao diretor o seguinte, ó, eu vou topar, mas é o seguinte, a minha vaidade, ela não passa, nunca passou, nem por objetos, por eu ter coisas, nem por aparência física, porque eu sou um homem feio. Para os meus padrões do que seja um homem bonito, eu sou um homem feio. Então, dane-se, eu nunca precisei da minha beleza, para a minha autoestima passa por outro canto. A minha autoestima passa pelo meu trabalho. Eu tenho que achar que o meu trabalho é bem feito. E se eu achar que eu não estou fazendo direito, eu não subo no palco. Não subo. E foi muito interessante, porque a peça tinha uma estreia para a imprensa, tal, numa quarta-feira, e estrearia definitivamente na sexta, que seria sexta, sábado e domingo, seriam 3 apresentações, mais a da imprensa, 4, e virou 6 porque teve as extras. E quando foi no domingo, no ensaio de domingo, antes da quarta, que eu subi no palco com ele, pela primeira vez no palco, para passar a peça no palco. Quando terminou a peça, estava muito ruim. Estava muito ruim. E aí ele disse o seguinte, ele disse, Marcos, tem alguma coisa que não está funcionando. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu quero somente eu e você, só nós dois. A gente se encontra somente eu e você. Pode ser? Eu disse, pode ser. E aí, passou, quando foi de noite, eu fiquei com aquilo na cabeça e aí eu sonhei. Eu sonhei com a personagem, sabe? E aí no outro dia, quando eu encontrei com ele, eu disse, escute, eu posso fazer essa personagem assim? E eu disse como eu queria fazer a personagem. As coisas que eu queria colocar na personagem. Ele disse, não acho que vai funcionar. Mas faça. Vamos fazer até a metade da peça, você fazendo do seu jeito. E aí eu fiz como eu tinha sonhado a personagem. E quando chegou no meio da peça, ele disse, continua, continua, vai, não para, continua. E aí eu encontrei. Aí eu subi no palco. Você eu não teria se subido. conectou com a personagem. Eu encontrei a personagem. Porque é muito interessante o teatro, porque você opera em 2 frequências. Tem você e tem a personagem. E são frequências distintas mesmo. É como se você raciocinasse dobrado. Isso é muito esquisito. Isso ficou muito claro para mim numa sessão, a peça é censura 12 anos, mas numa sessão, uma mulher que queria ter ido assistir, acho que ela não tinha quem deixar o bebê dela, levou o bebê. Um bebê. O que é que este bebê ia fazer num teatro, né? Chorar, óbvio, né? Lá para as tantas da peça, este bebê começa a dar o ar de vida, porque afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse lugar escuro, frio e silencioso? E eu fiquei muito irritado com aquela criança. Eu fiquei muito irritado, mas a personagem não. E aquilo foi muito estranho para mim, porque tinha eu irritado e tinha Dr. Heitor Vasconcelos, que era a personagem, que não estava dando a mínima para a criança. E que ele funcionava numa frequência diferente da minha. É muito interessante. E aí no final eu perguntei ao outro ator, o outro ator veio me dizer, nossa, aquela criança me perturbou. Eu disse, pois é, a mim também, mas não perturbou ao Dr. Heitor, gente? Dr. Heitor não deu a mínima para aquilo. São frequências diferentes. E é uma experiência bem interessante o teatro. É interessante o psicólogo fazendo o papel. É psicólogo também? É um psicólogo, mas eu precisava fazer alguém muito distante de mim. Tá. E eu precisava que fosse de fato alguém muito distante. E é isso que eu consegui fazer
depois de ter sonhado. Ele é muito distante de mim. Ele está muito distanciado de mim. Até porque, se ele estivesse próximo de mim, não haveria peça. Porque eu, Marcos, encerraria aquele conflito na quarta fala. Na quarta fala eu acabava aquilo, não tinha conversa. Então, definitivamente não poderia ser eu. Ali, não. Eu psicólogo, eu não passaria por aquilo. E interessante é que não foi escrito por você, né? Justamente por isso, porque você levaria outro caminho à história. Eu né? jamais escreveria aquilo porque eu não funcionaria da forma que Dr. Heitor Vasconcelos funciona. Eu não. Que legal, né? E é interessante que você fala assim, quem melhor para fazer o papel de um psicólogo do que um psicólogo, né? E não é bem assim o que você está falando, né? Não, porque... Às vezes é mais desafiador. É mais desafiador, porque na verdade... Você tem seus vícios que o Dr. Heitor não tem. Você tem... E o Dr. Heitor tem coisas que eu não deixaria passar. Porque a questão, e você é psicólogo, você sabe disso, no final das contas, a gente não é uma personagem. A gente é a gente. E aí eu tenho que fazer em cena uma pessoa que não sou eu. Porque ser psicólogo, no final das contas, é ser você. Ouvindo com um conjunto de teorias, evidentemente, mas é você. E você tem que se interessar por aquele paciente. Você tem que se interessar. Porque se você não se interessar... Não rola, né? Não rola. Não rola mesmo. Mas como médico também é a mesma coisa. A gente percebe. Se você não cria vínculo. Não, você não cria vínculo, tudo bem. Mas um cardiologista, por exemplo, ele ainda consegue ser técnico. Ele ainda pode passar uma medicação, ele ainda pode fazer alguma coisa assim. Mas você ficar escutando uma pessoa que não lhe interessou... Semanalmente, né? Escuta, não. Não há dinheiro que faça. Verdade. Muito bom. Eu acho que a gente tem... os assuntos são intermináveis aqui, né? E a pessoa muito agradável, a gente teria assunto para continuar aqui, né? Mas já vai acabar, mas já foi tão rápido. Para mim parece que faz 10 minutos. Dá pra ficar. Eu tô com vocês. Eu sou de vocês. Mas acho que eu queria agradecer muito você ter vindo aqui hoje. Imagina, tá sendo uma alegria. Foi muito bom mesmo. Bem, eu queria ouvir suas considerações finais, então. Não, eu só estou encantado. Eu estou encantado no sentido de que não é comum a gente ver isso que eu estou vendo aqui. Esse pai que fez os 2 filhos e esses 2 filhos se identificaram tanto com esse pai que deram a ele o presente da imortalidade, porque ele seguirá em vocês. Isso é muito bonito de ver. Eu fiquei muito encantado. Você certamente, essa frase não é minha, né? É bíblica. Se conhece a árvore pelos frutos, né? Então você certamente é um bom pai, porque fez bons filhos. E isso é muito raro hoje em dia. Se não fosse raro, eu estaria desempregado. Então, eu fiquei muito encantado com isso, de ver essa família que se organizou nessa dinâmica de cuidado com o outro, de salvar vidas, de ajudar pessoas. Isso nasceu dessa árvore, isso é bonito. Que bom pai você foi. Fiquei encantado. Que bom estar aqui. Muito obrigado. E aí eu quero dizer que esses frutos é porque eles têm recebido bons adubos, né, de pessoas como você, e que contribuem, né, com a formação deles. Eu fico muito feliz com a sua presença, sua participação aqui conosco. Como eu falei, a expectativa inicial de aprender, eu saio desse episódio muito mais do que conhecimento, mas com a essência da importância dos relacionamentos e conexão humana. Então, muito obrigado, ficamos honrados mesmo com a sua presença. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ter o privilégio de assistir e conhecer um pouco mais do seu trabalho vão se beneficiar bastante, como nós nos beneficiamos hoje aqui. Obrigado a vocês. Marcos, e como que as pessoas conseguem te encontrar se elas já não te conhecem? No YouTube, no canal Nós da Questão, que eu estou lá falando toda semana, umas 4 vezes por semana.
E no Instagram, @mrmarcoslacerda. Você me acha lá também. E os seus livros? Os meus livros, bom, eles vendem em todas as livrarias, a Amazon, essa coisa toda, mas se quiser bota livros psicólogo Marcos Lacerda no Google, porque aí você acha o mais barato. Porque se eu for dizer para comprar na editora, nem sempre a editora é a mais barata. Procura no Google livros do psicólogo Marcos Lacerda. E se alguém quiser te assistir no teatro? No teatro, pois é, para a semana já. A partir do mês de agora, nessa primeira terça-feira de setembro, toda terça e quarta-feira, Teatro Multiplan do Morumbi Shopping, às 8 horas da noite. E eu briguei com o teatro, porque o teatro do Morumbi não é fácil. Eles não querem dar nada lá. Mas aí eu consegui, se você for entrar no Simpla para comprar, você vai, quando você clicar na cadeirinha que você quer comprar, vai ter nas opções de preço uma que se chama terapia. Foi um desconto que eu consegui para eles darem, botei o nome do desconto de terapia. Legal. Então vai lá e compra, que está um desconto que eu acho que está de 40% em cima da cheia, não da de estudante. E aí eu consegui esse desconto porque eu quero que as pessoas vão mais. Legal. E o Teatro Morumbi é assim para dar desconto. E a peça vai até quando? Toda terça e quarta de setembro, e acho que é a primeira semana do setembro-outubro, a primeira semana de outubro. Legal. Bom. Muito bom. Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje tive o privilégio de estar aqui com o Marcos Lacerda. Estou aqui... antes, se vocês quiserem me acompanhar, @Dr. Henrique Trajano nas redes sociais e quiserem marcar uma consulta também, tá lá no link do meu site, do meu Instagram. E a Marina? Isso aí. Eu sou Marina Costa, meu Instagram é Marina Costa Psi. Quero agradecer pela presença sua, do Rafael. Muito obrigada. Obrigada pela conexão, porque eu acho que é isso. A ideia da mesa, né, do estar entre costas, é a ideia de fato de se conectar com pessoas diferentes, importantes, que a gente possa levar mensagens de valor para as pessoas, né? Obrigada. Mensagens fiéis, né? Mensagens que a pessoa pode confiar. Confiáveis, sim. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curte, compartilha. A gente está também no Spotify, você encontra a gente como Entre Costas Podcast. Doutor Carlos? Eu estou nas mídias como Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, Facebook, YouTube, atendo na Clínica Semos, na Clínica Amorata também. Mais uma vez agradecer o Marcos pela presença aqui, pelos ensinamentos, aprendizado e, sobretudo, a nossa conexão. Valeu. E hoje, Marcos Lacerda esteve entre costas. Valeu, Marcos. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigado, muito bom.